O preço da passagem em 2013 é o estopim do movimento pelo passe livre, mas é também o estopim do crescimento digamos, da direita na rua. O preço da passagem, obviamente, é uma questão que deve ser usada como argumento por todos os patrões do metrô quando vão negociar salário com vocês. Ah, mas se a gente aumentar o salário, vai aumentar o preço da passagem. Como é que é essa negociação, Camila? Então, veja só. O metrô de São Paulo, durante algum tempo, desde a sua fundação, ele era uma empresa pública que recebia o subsídio estatal. Na verdade, todos os metrôs do mundo recebem subsídio estatal. Em São Paulo, não. Boa parte do Brasil, não. Quem recebe subsídio estatal na cidade de São Paulo são os metrôs privados, tá? A maior parte da arrecadação tarifária vai para a Via 4 e a Via Mobilidade, tá? Saibam disso, façam esse recorte para as pessoas saberem, tá? Quando quebrou o subsídio do metrô, que foi há alguns anos atrás... Se tiver detalhes sobre isso, a gente tem interesse mesmo. Não, a gente tem... vou te mandar a reportagem. A gente falou disso. Tal. O metrô e a CPTM ficam com 0,2% da arrecadação tarifária. Primeiro, a prioridade é para a CCR, para a Via 4, para a linha 4 e linha 5. Depois vai para os ônibus. Eu estou falando da arrecadação tarifária vinda de integração, né? Porque em São Paulo se trabalha, né? As pessoas pegam o metrô, depois pegam o ônibus, depois pegam o trem, né? Então, dessa tarifa, dessa arrecadação, a prioridade do dinheiro é ir para a linha 4 e para a linha 5, que são privadas. Depois vai para os ônibus e, por último, depois vai para o metrô e, por último, vai para a CPTM, né? Então, isso é só uma demonstração do problema. E o subsídio estatal ele já parou há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, que o governo do estado optou por uma gestão financeira do metrô com base na autossuficiência, né, do metrô se pagar. A gente sempre foi crítico a isso, né, porque o metrô ele é transporte público. O metrô, a CPTM, é transporte público. Então tem que ter subsídio. Por que tem subsídio em Buenos Aires? Para a tarifa ficar mais barata e para o metrô melhorar. Entendeu? É um exemplo. Eu acho que é o que tinha que acontecer no Brasil. O transporte na Constituição, ele é direito social. Ninguém se imagina ou acharia razoável fazer uma consulta no SUS e pagar pela consulta ou pagar uma parte da consulta. Ninguém acharia razoável colocar seu filho ou sua filha numa escola pública e vir um boleto no final do mês para a pessoa pagar, ainda que fosse uma quantia pequena, uma quantia simbólica, ninguém acharia razoável, porque as pessoas entendem que saúde e educação é um direito social, uma obrigação do Estado. E o transporte também é. Então, nessa concepção, inclusive, a gente defende como programa a tarifa zero, né? Rumar para a tarifa zero. Mas, assim, minimamente ter um subsídio para diminuir a tarifa seria obrigação. Isso não é nenhuma grande medida socialista. Tem vários países no mundo que estão longe de ser socialistas que a gestão do sistema metroferroviário se dá dessa forma, né? Então, se você larga essa discussão que eu fiz, aí a gente cai nesse problema de associar tarifa com salário, entendeu? E essa associação ela é errada de ser feita, entendeu? Porque a tarifa, ela nem deveria existir, né? Eu acho. Ou de forma simbólica, uma coisa, né, baixa para ser acessível para as pessoas. E o serviço bem remunerado, bem entregue para a população, e o trabalho bem remunerado é parte do investimento do Estado, deveria ser, né? Então, assim, essa discussão ela já existiu na nossa categoria, é verdade. Em 2013, quando teve muito apelo o tema do aumento das tarifas, foi um pouco superada essa discussão na categoria. Eu lembro que na época a gente trabalhou com um colete escrito não ao aumento das passagens, que era uma bandeira um pouco mais difícil de fazer em outros momentos,
Mas as manifestações, os debates gerados por 2013, pela história lá dos 20 centavos, permitiram que uma categoria como a nossa pudesse trabalhar de colete, se engajando no que era o apelo popular lá de 2013, que eu acho que essa primeira parte, né, de junho foi uma parte muito progressiva, eram reivindicações muito justas, demandas populares, que os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos de esquerda tinham que estar mesmo totalmente associados. Infelizmente, foi roubado, né? Eu entendo que depois esse caráter foi roubado no processo de junho. Junho foi um processo bastante complexo e dá para ver essas diferentes etapas. Eu acho que o começo dele, o estopim, que foi a coisa da tarifa, eu acho que foi um começo assim, muito importante, com demandas muito importantes, totalmente associadas a demandas do povo, né? Depois que, infelizmente, foi roubado e a história contou, né, o que aconteceu. Camila, você escreveu um livro, na verdade é um mestrado, depois publicado em livro, sobre as greves, especialmente as greves do metrô. O que você conta nesse livro para gente? Os subterrâneos das greves. A percepção dos usuários de metrô sobre as greves de seus trabalhadores. Então, a motivação para eu fazer essa pesquisa, eu fui fazer mestrado, né? Eu tinha me formado lá atrás, aí, enfim, fui fazer o mestrado e fui procurar um objeto de pesquisa que me suscitasse uma pergunta científica, né? Que pudesse desenvolver. E na greve de 2014, eu estava fazendo um piquete numa estação, e aí um usuário, um passageiro, estava com muita raiva da gente, que ele precisava embarcar, né? E a gente estava em greve, acho que já era o 3º ou 4º dia da greve. E ele falou assim que o nosso vale-refeição era o valor do salário dele. Ele falou para a gente, xingando, a gente não teve nenhuma possibilidade de diálogo ali naquele momento, né? Ele estava muito bravo, e ele falou isso. Claro que não foi a primeira vez que eu me deparei com uma questão dessa, mas isso me fez pensar muito, né? Assim, foi uma cena marcante para mim, né? Que é de pensar como que os passageiros do metrô eles podem ser ou não um aliado da nossa greve, né? Porque quem luta contra a nossa greve busca essa relação com a população, né? Quem divulga as coisas contrárias à nossa greve, criticando, questionando, né? Quem faz isso, que é o governo do Estado, que é quem a gente enfrenta na greve, que é também a grande mídia, né? A imprensa comercial, os grandes veículos de comunicação, eles buscam na população usuária, nos passageiros e nas passageiras, a base social para o discurso deles, né? De questionar a greve, de condenar a greve e tudo mais. E então eu fiquei com essa pergunta, mas é isso? E na categoria, inclusive, tem uma conversa assim, meio do dia a dia, assim, a população sempre fica contra a gente, xinga a gente e tal. Só que isso, para mim, sempre foi uma dúvida, né? Assim, é isso mesmo? Vamos ver se é isso. Será que é isso? Né? O que você descobriu? Eu descobri que não é isso, que pode não ser isso, na verdade, né? O que eu fiz? Eu fiz uma entrevista com 312 passageiros, né? É uma amostragem que estatisticamente é válida, mas eu também nem me propus a falar assim, isso aqui são os usuários do metrô. Fui bastante cuidadosa com generalizações, mas estatisticamente é uma amostra válida. E eu conversei com eles para saber quem são, né? Qual o perfil dos usuários do metrô. Comparei com algumas outras pesquisas sobre os usuários, que confirmou a validade da minha amostra, assim, em termos de público feminino masculino, faixa etária, composição racial, condições de trabalho, salário, né? Tipos de modais que as pessoas usam, regiões da cidade, né? Perguntei bastante assim, essas características, e perguntei também a relação política e sindical dessas pessoas com a vida, né? Se já fez greve, se é associado ao sindicato, né? Depois que eu perguntei isso, eu perguntei a opinião sobre as greves. E eu fiz uma gradação das opiniões, né? Desde as pessoas que acham totalmente certas até as pessoas que acham totalmente erradas. Depois, no último capítulo, eu dividi esses grupos de opinião e caracterizei esses grupos de opinião, né?
qual a frequência, por exemplo, dos jovens estudantes dentre aqueles que acham as greves totalmente certas, entendeu? E fui caracterizando. Eu percebi que as pessoas mais jovens têm muita simpatia à greve, né? As pessoas com salários mais altos tinham menos simpatia, né? Então, eu fui fazendo essas associações. E eu percebi, porque no total das coisas das pessoas que eu entrevistei, 60% das pessoas responderam acharem as greves totalmente ou parcialmente certas. Eu achei um número expressivo, eu não esperava esse número, né? Inclusive aquelas pessoas que têm pouquíssima relação com o movimento sindical, que nunca participou de protesto, eu perguntei tudo isso, né? Então, eu vi que tem alguns caminhos de diálogo, sim, para que a nossa greve não se configure uma guerra entre trabalhadores do metrô e passageiros, entendeu? É óbvio que são alguns caminhos, né? Por exemplo, as pessoas têm muita simpatia por determinadas bandeiras das greves. Eu perguntei, em quais casos você acha que a greve é justa? Aí muitas pessoas, o maior caso que mais ganhou foi para melhorar o serviço. Em segundo lugar, foi contra o aumento da tarifa. Em terceiro lugar, foi contra o assédio sexual nos trens. Isso os passageiros falando das greves, né? O que eles acham que é mais justo. Ou seja, se a greve levar em conta essas questões, esses passageiros, mesmo prejudicados, tendem a considerá-la justa. Exatamente, podem ter alguma simpatia. E o quarto item assim que as pessoas acham mais justo foi para defender os direitos dos trabalhadores do metrô. Isso também me surpreendeu positivamente, porque eu trabalhava com uma hipótese que as reivindicações mais corporativas tenderiam a ter menos simpatia da população. Mas eu levantei 12 itens para os usuários. Em quarto lugar ficou a defesa dos direitos dos trabalhadores do metrô. Eu achei isso interessante, assim, foi uma luz de esperança. E daí você acha que essa experiência acadêmica, de certa forma, vai te ajudar na próxima greve do metrô? Vai ter greve em 2023? Olha, pode ser que tenha, viu? Pode ser que tenha, vamos ver, não dá para dizer agora. Na verdade, a gente já está com uma greve marcada para o dia 15. Vai ter assembleia dia 14, greve marcada para o dia 15, que a gente está pressionando aí para ter negociações que o metrô não está fazendo porque o Tarcísio ainda não nomeou o presidente do metrô. Não sei se essa greve vai acontecer, vamos ver o desenrolar das coisas, mas se o processo de sucateamento, de destruição do metrô continuar, a tendência é os trabalhadores reagirem com mobilização, né? E ver como isso se traduz, se vai ser uma greve ou não, mas essa hipótese está sempre colocada para os metroviários, né? Esqueci a outra pergunta. Se vai me ajudar. Olha, eu acho que ajuda a pensar nas coisas. Eu nunca pretendi, sempre tive cuidado com isso. Meu livro não é um manual para os dirigentes sindicais, para os lutadores saberem como lutar. O que eu sei de luta do metrô é, sobretudo, porque eu sou uma trabalhadora do metrô, fiz muita greve, já fui demitida por greve, já fiz piquete. Ali é a essência de onde eu aprendi as coisas. O meu livro traz reflexões, né? A pesquisa que eu fiz me trouxe reflexões que, com certeza, agora eu considero, né? Para ver a tática da greve, o momento da greve, a bandeira da greve, essas coisas. Eu só um comentário final sobre essa questão da greve. Imagino que a greve do metrô é aquela que as pessoas ficam sabendo mais cedo, né? Elas ficam sabendo às 5 da manhã se ela deu certo ou não. E imagino que isso tem um impacto. O impacto imediato de uma greve na vida da pessoa é muito grande. E essa questão se tratou também na sua pesquisa, ou isso vai ser uma outra? O impacto da greve na vida das pessoas? Porque é imediato, porque uma coisa é eu apoiar em tese uma greve, outra coisa é quando ela acontece de fato e me impede de trabalhar, de ir para o hospital, de ir para o médico que estava marcado há 2 meses, e isso coloca a pessoa numa situação muito difícil, e a tendência a não apoiar uma greve assim não necessariamente está ligado ao que pensa a pessoa anteriormente, mas ao problema que causa imediatamente na vida dela. Como é que é lidar com isso quando tem uma greve?
Não, com certeza, a minha pesquisa ela não foi feita durante uma greve, tá? A minha pesquisa foi feita com passageiros do metrô, em dia normal, que não estava tendo greve. Com certeza, uma pesquisa de opinião na porta de uma estação no dia da greve pode aparecer elementos diferentes do que eu captei, tá? Isso é importante falar. O que apareceu dessa relação, por exemplo, dentre as pessoas que acham as greves parcialmente erradas, a maior parte delas são pessoas que usam muito o metrô para trabalhar. Existe essa associação, entendeu? Então, assim, reflete esse problema do impacto da greve na vida das pessoas, né? Por isso que elas classificaram a greve como parcialmente erradas. Não totalmente, isso é importante, não totalmente errado, parcialmente erradas, né? Então, o que a gente tenta fazer? Olha só, primeira coisa, a gente tenta divulgar com antecedência, porque um dos motores da queimação da greve, de tentar falar mal da greve, é falar assim, eu sei porque eu analisei os jornais de televisão e os jornais impressos e tal em dias de greve, né? De greves mais recentes. E eles falam o seguinte, não avisaram ninguém, do nada fizeram uma greve. E essa é a maior sacanagem do mundo, assim, porque a gente sabe que parte da batalha da construção de uma greve do metrô é a divulgação dela. Agora, não somos nós que determinamos o que vai veicular na Globo, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo. Né? Tem uma escolha editorial de só falar isso no dia da greve. A gente já mandou release milhões de vezes, entendeu? Então, pode mandar uma semana inteira de release, eles só noticiam na hora que a greve acontece. Exatamente. Eu já falei para as pessoas que eu estou com essa resposta na ponta da língua. Se um dia o Bocardi vier me perguntar em alguma situação de greve, por que só avisou agora? Eu vou falar, olha, vou mostrar para ele os release, a quantidade de release que a gente mandou. Quem só avisou agora foi você. A gente avisou antes. Exatamente. Eles têm o poder da comunicação sobre as pessoas, né? Qual que é o nosso poder de comunicação? Além de mandar release, a gente vai nas estações, a gente faz distribuição do material de carta aberta, a gente faz a divulgação em rede social. Só que é isso, a gente enfrenta uma desigualdade, né? Vocês são da área da comunicação, vocês sabem como é, assim, a gente enfrenta uma desigualdade da capacidade de divulgação, né? Então, a gente sempre tenta falar isso para as pessoas. Sempre é super tradicional ter a carta aberta no dia da assembleia. A assembleia vai ser à noite. Então, de manhã, a pessoa está indo trabalhar, a gente fala. E geralmente são as cartas abertas mais requeridas pelos passageiros. O pessoal faz tumulto para pegar a carta aberta para levar para o serviço, para contar, né, para o chefe que talvez tenha greve no metrô e tudo mais. Então, esse esforço todo a gente faz. Talvez precise fazer mais? Com certeza, a gente sempre precisa fazer mais. Agora, a gente enfrenta essa dificuldade do poder de manipulação que tem os grandes veículos de comunicação. A nossa greve é impactada por isso também, né? Então... Claro.